Em João, capítulo 13, do versículo 21 ao versículo 30, vai falar a respeito de Jesus, aonde ele indica quem iria traí-lo aos discípulos. E logo após Jesus falar a respeito disso, os discípulos ficaram se olhando entre si, porque não sabiam quem era que iria traí-lo. A partir do versículo 23, está escrito: Ora, um dos seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Esse discípulo era João. No versículo 24 está escrito: Então Simão Pedro fez sinal a este, a quem a João que estava deitado no peito de Jesus, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Versículo 25: E inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Versículo 26: Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Versículo 27: E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: O que fazes, fazei-o depressa. Versículo 28. E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Os discípulos não compreenderam que Jesus estava falando com Satanás que tinha entrado em Judas. Eles não compreenderam que Jesus estava indicando que Judas era o traidor. Apenas João teve essa compreensão porque Jesus mostrou para ele. E ninguém desconfiou de Judas porque ele ficava com a bolsa do dinheiro, o saquetel do dinheiro. E eles acharam que Jesus tinha falado para Judas ir comprar alguma coisa que fosse necessária para eles, ou até mesmo para que ele fosse comprar alguma coisa para os pobres. João era o discípulo que era mais próximo de Jesus. Por isso que ele possuía essa intimidade de chegar próximo do Senhor e perguntá-lo a respeito de quem era o traidor. E aqui eu vou falar a respeito da intimidade. O quão importante é que venhamos ter intimidade com o Senhor Jesus, porque Jesus, ele revela o profundo e o oculto. Não há nada que alguém possa tramar contra a sua vida, não há nada que alguém possa tentar fazer contra você, que se você tiver intimidade com Jesus, ele não venha revelar a você. Mas, para que isso aconteça, você precisa ser uma pessoa de intimidade, uma pessoa de oração, uma pessoa de busca, uma pessoa que renuncia a sua própria vida para agradar a Deus. A intimidade com Deus é mais valiosa do que qualquer outra coisa que o mundo, que o diabo, que as trevas possam nos oferecer. A intimidade com Deus não é desenvolvida do dia para a noite. Existe um período, um tempo de busca, de entrega, de renúncia para que você possa desenvolver essa intimidade. Às vezes eu paro para pensar a respeito disso, de quão grande isso é de um ser humano limitado, pecador como eu, ter comunhão com o Deus Criador de todas as coisas. E ele habitar dentro de mim, porque o Espírito do Santo de Deus habita dentro de mim e ele se comunica comigo. Assim como ele pode fazer com você também. Mas, para que isso aconteça, você precisa estar em Cristo e buscar intimidade com ele. Isso é muito grande, isso é muito profundo. O Deus Criador de todas as coisas pode habitar dentro de alguém e possuir uma intimidade de comunhão com o ser humano que somos nós pecadores e falhos. Pedro, ele não perguntou a Jesus porque ele não estava próximo de Jesus. E ele pediu para que João perguntasse. E isso ocorre muito hoje em dia também. As pessoas elas não querem buscar intimidade com Deus e querem se apoiar a profetas, a pessoas que possuem intimidade com Deus. Mas eu quero dizer para você que essa intimidade ela está acessível para você. A questão é você buscar a presença dele e renunciar àquilo que ele te pede. Todo cristão deve desenvolver essa vida de intimidade para que não venha ser enganado por homens ou por qualquer outra coisa. Deus ele pode se comunicar com você. A questão é você priorizar a presença de Deus na sua vida. Nesse texto tem três tipos de discípulos: aqueles que têm intimidade com Deus, aqueles que dependem do próximo para ter intimidade com Deus, e existe aqueles que parecem ser discípulos, mas que não são. Judas, ele nunca se tornou um discípulo de Jesus. Ele sempre esteve no erro, ele sempre continuou fazendo práticas erradas. Se você for ver, ele mexia no dinheiro e por esse erro de mexer no saco, de estar pecando, cometendo um erro de roubar, o diabo colocou no coração dele de trair Jesus. Foi a segunda coisa que ocorreu. E a terceira coisa que ocorreu foi Satanás entrar nele após ele comer do bocado. Então fica claro que isso tudo começou porque ele não se converteu, ele não estava no caminho correto, ele estava andando com Jesus, mas estava fazendo coisa errada. E isso se torna uma porta de acesso para que os espíritos malignos, para que os demônios possam possuir, possam tomar posse de você e continuar te controlando e guiando você nas coisas que eles querem que você faça para agradar e para alimentar a eles. O pecado é o que agrada os demônios, o pecado é o que alimenta eles. E o pecado é o que te afasta
de Deus. Fique com essa palavra para o seu coração. Desenvolva intimidade com Deus. Não seja um discípulo que depende do próximo para que você possa ouvir a voz de Deus ou para que você venha se aproximar de Deus. E também não seja uma pessoa que parece que é discípulo, mas que não é. Busque intimidade com o Senhor, porque o que vale mais do que qualquer coisa é a intimidade com Deus, é a presença do Espírito Santo que habita dentro de todo aquele que pertence ao Senhor Jesus, que foi comprado pelo sangue do Cordeiro.